nome. Eduardo está nos visitando. Seja bem-vindo, meu querido. Como é o nome da sua esposa, Eduardo, por favor? Sanley. Oi? Sanley. Sunday. Acertei? Sanley. Sunday, sim. Sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindos. Vocês acabaram de chegar quando nós concluímos o louvor aqui, então só para ambientar vocês. Mas vamos começar a exposição da palavra. E se possível, Eduardo, queria falar, se permitirem, lógico, falar com vocês no final do culto, pode ser? Sejam muito bem-vindos. E o que é que a nossa igreja vai dizer para esse casal, meus irmãos? Que Deus abençoe, rica e abundantemente. Sejam bem-vindos, sintam-se à vontade. Essa é a casa de Deus, onde nós pregamos o Evangelho puro e genuíno. Então, é o que vocês podem esperar daqui a pouquinho. E sintam-se em casa, em nome de Jesus. Sou o pastor Luciano, sou pastor dessa igreja. E espero que a gente possa conversar um pouquinho no final. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos concluindo nesse mês de novembro, nesse finalzinho do mês, uma série de mensagens que nós estamos trazendo, o que eu trouxe, falando sobre algumas situações do nosso cotidiano. Por exemplo, nós falamos sobre os danos que a mentira causa em nossas vidas. Nós falamos também sobre o problema da murmuração, de como isso causa problemas gigantes no meio do povo de Deus. No terceiro domingo de outubro para novembro, nós falamos também sobre o poder reconciliador do perdão, de como o perdão tem a capacidade de reverter situações que aparentemente pareciam esgotadas. E Deus, através do perdão, consegue restaurar amizades, casamentos, igrejas, consegue restaurar pessoas. Nós falamos também, meus irmãos, sobre alguns outros pecados. E hoje eu quero falar com vocês de como nós podemos e devemos dar graças a Deus em todas as situações. Amém, gente? Amém. Então, nós podemos e devemos dar graças a Deus em todas as situações. E para expressar um pouquinho essa frase, eu trouxe um vídeo, vou pedir que o diácono Davidson passe aqui. Elisângela? E vou pedir que a Elisângela passe. E quero que vocês prestem atenção nesse vídeo, porque depois nós vamos direcionar a leitura da Santa Palavra de Deus. Toda essa confusão por causa disso. Um pique enorme. Tenho o pressentimento de que ainda não vimos tudo. É ele. Quem? Ele. Aquele que está aqui há mais tempo, mas não devia. Aquele triste. Porque eu tenho a impressão de que não é apenas uma conversa. Nós precisamos ficar atentos? Não. Apenas fiquem comigo e observem.
Shalom? Eu? Sim. Shalom. Eu tenho uma pergunta para você. Para mim? Eu não tenho muitas respostas, mas eu estou ouvindo. Você quer ser curado? Quem é você? Conversamos sobre isso depois. Mas a minha pergunta continua. Você vai me levar para a água? Olha, eu estou tendo um dia muito ruim. Você está tendo um dia ruim há muito tempo. Então, sim, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, os outros chegam antes de mim. Então, olhe para mim. Olhe para mim. Não foi isso que eu perguntei. Eu não estou perguntando quem está ajudando você, ou não está ajudando, ou quem está atrapalhando. Estou perguntando sobre você. Eu tentei. Por muito tempo, eu sei. E você não quer falsas esperanças de novo, eu entendo. Mas este tanque não tem nada para você. Não significa nada. E você sabe. Mas você ainda está aqui. Por quê? Eu não sei. Você não precisa deste tanque. Você só precisa de mim. Então, você quer ser curado? Então vamos. Levante-se, pegue a sua maca e ande. Está na hora de você andar, como ele disse. Não se esqueça da sua maca. Por que isso se importa? Porque você não vai voltar aqui. Essa vida acabou. Tudo muda agora. Você é Shabbat. O que você está fazendo? Aprende carregar uma maca no Shabbat. Não adorar a tradição oral. Sim, o transporte de objetos de um domínio para outro viola o O Shabbat. homem que me curou me disse o que acabou de acontecer. Por que está tentando criar confusão com o Shabbat? Uma maca humilhante. Quem fez isso? Quem lhe disse isso? Ele fez. Eu não sei. Eu não me disse o nome dele. Claro que não. Ele faz um truque de mágica e fala para você cometer um pecado. Um falso profeta.
Ah, isso vai ser relatado. Relate o que quiser. Eu estou em pé nas tuas pernas. Desculpe, eu preciso encontrar meu irmão. Dar graças a Deus em todas as situações, quer seja enfermo ou sendo curado por Deus, apesar muitas vezes de oposições que nós enfrentamos, meus irmãos e minhas irmãs. Mas eu queria que você guardasse esse versículo em sua mente e seu coração. Precisamos, todos nós, darmos graças a Deus em todas as situações. Amém, gente? Amém. Amém. Dito isto, abra sua Bíblia, por favor. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. E à medida que você for encontrando, fique de pé em referência à palavra do Senhor. Diácono Davidson, você pode fazer a leitura, por favor, do versículo 1 até o versículo 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 1, por enquanto, até o verso 10. Irmãos, quanto aos tempos e às épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá de repente sobre eles, como as dores de parto, a mulher grávida, de modo nenhum escaparão. Vocês, porém, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos alerta e sejamos sóbrios. Pois os que dormem de noite dormem, os que se embriagam de noite se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que, quer despertos, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Obrigado, meu Senhor, pela leitura da Tua Santa Palavra. E que através da exposição das Tuas Sagradas Escrituras, ó Deus, nós possamos sair daqui dessa noite impactados, transformados, renovados e regenerados pela Tua Palavra, Deus. Que Teu Santo Espírito fale profundamente aos nossos corações. Esse é o nosso pedido, o nosso desejo e a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Gente, está muito frio aí, a temperatura está boa, está chegando aí atrás, está tudo certinho. Está bom aí para trás também. O apóstolo Paulo, quando em uma de suas viagens, ele chegou à cidade de Tessalônica e, por obra de Deus, em 3 semanas, Paulo plantou essa igreja, meus irmãos. 3 semanas apenas. A Bíblia vai dizer que foram necessários apenas 3 sábados para que surgisse ali uma igreja naquela cidade. Só que o que nós vemos no capítulo 1 é que as pessoas, os cristãos que foram convertidos ao Evangelho, foram tão impactados pela exposição do Evangelho que fora feita por Paulo, que disse às Escrituras Sagradas, o primeiro capítulo aí de Tessalonicenses, que o fruto desse arrependimento foi a fé, a esperança e o amor.
Isso foi gerado na vida dos cristãos lá de Tessalônica, dessa igreja tão nova, mas tão bem plantada. E aí nós chegamos, meus irmãos, com um problema. Se por um lado algumas pessoas ouviram e abraçaram o Evangelho, outras pessoas não concordaram com isso e começaram a perseguir Paulo. E por isso ele precisou sair fugido de Tessalônica, foi para uma outra cidade. Só que, estando em outra cidade, Paulo, ainda preocupado com os irmãos de Tessalônica, ele enviou para lá o seu filho na fé, Timóteo. E Timóteo foi encarregado ali de saber como é que aquela igreja estava caminhando, como é que ela estava se desenvolvendo. E Timóteo retorna. Paulo chega a dizer, meus irmãos, que aqueles poucos dias que ele passou naquela cidade, ele falou no capítulo 2, que ele não estava preocupado em agradar homens, mas o que ele queria mesmo era agradar a Deus. Paulo não esteve preocupado quando for a Tessalônica, então somente massagear o ego dos cristãos de lá, mas ele pregou o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro que nos leva a um profundo arrependimento e a uma vida de santificação no evangelho de Jesus Cristo. Só que mesmo longe de Tessalônica, chega no capítulo 3, e Timóteo, quando retorna dessa viagem, que foi conversar com Paulo, Timóteo chegou: Paulo, pensa numa igreja bacana, pensa numa igreja top, essa igreja de Tessalônica. É mais ou menos parecida, Vanildo, com a ICNV do Valentina. Uma igreja bacana, uma igreja top demais, uma igreja fera demais. Uma igreja de homens e mulheres que são tementes a Deus e que adoram a Deus em espírito e em verdade. E quando Timóteo contou isso a Paulo, o coração dele se alegrou, mesmo eles tendo sido perseguidos e tendo que ter fugido dessa cidade. Mas alegrou Jeane e Enifer, o coração de Paulo. Fez o coração de Paulo transbordar de alegria. Mas se você e eu conhecemos um pouco as cartas que Paulo escreveu, nós sabemos que, sim, ele aplica doutrina em suas cartas, mas Paulo também faz aplicações. E aí nós chegamos no capítulo 4 da carta aos Tessalonicenses, e Paulo então começa a tratar alguns pontos que ele julgou necessários. Por exemplo, a que as pessoas não vivessem uma vida de imoralidade sexual, por exemplo, que aqueles irmãos convivessem bem uns com os outros e que eles aguardassem a segunda vinda de Cristo. Aí nós chegamos agora no capítulo 5, meus irmãos, fechando essa carta. O apóstolo Paulo continua fazendo as suas aplicações e nesse momento ele vai trabalhar especificamente 3 áreas. Ele vai falar sobre a segunda vinda de Cristo, que nós vamos ver aí do versículo 1 até o versículo 10. Paulo vai falar como nós devemos conviver em sociedade, vivendo bem uns com os outros, e nós vamos ver isso do versículo 12 até o versículo 15. E nós vamos ver também que Paulo vai falar sobre como nós não podemos e não devemos apagar o Espírito Santo, e como nós devemos dar graças a Deus em todas as situações, a partir do versículo 16 até aproximadamente o versículo 24. E é isso que nós vamos ver nessa noite, meus irmãos. Porque que aqueles cristãos de Tessalônica sabiam que Jesus ia voltar, assim como nós sabemos. Isso era líquido e certo. O grande problema é que aquela igreja estava vivendo uma expectativa muito forte. E veja, meus irmãos, não é diferente dos nossos dias. Algumas pessoas ainda vivem uma expectativa muito alta, numa ansiedade muito grande, esperando a segunda e última vinda de Cristo. E as pessoas ficam meio desesperadas. Isso gerou uma certa ansiedade, uma certa expectativa, uma preocupação grande.
E Paulo agora, a partir do versículo 1, meus irmãos, ele vai falar mais uma vez com aquela igreja sobre a segunda vinda de Cristo. Versículo 1, ele vai dizer: olha, meus irmãos, sobre os tempos e a época, nós já advertimos vocês sobre isso, nós já ensinamos a vocês sobre isso. Veja, que Jesus vai voltar, isso é uma verdade, isso é uma promessa que há de ser cumprida no dia que Deus determinou. E Jesus vai voltar, meus irmãos, amém? Amém. Ele vai voltar porque Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Nós sabemos disso. O que nós não podemos é travar a nossa vida, é parar de viver ou parar de fazer as coisas que nós fazemos tão somente esperando que Jesus volte, porque essa conversa vem sendo dita, meus irmãos, há pelo menos 2000 anos. O versículo 2, inclusive, Paulo vai dizer: olha, fiquem certos disso, que Ele voltará, e quando Ele voltar, quando Jesus voltar, será como um ladrão vindo à noite. E aqui tem duas situações. Algumas pessoas têm dificuldade com esse versículo, irmã Elza, porque acreditam que não se pode comparar Jesus Cristo a um ladrão. Mas Paulo não está fazendo isso, meus irmãos. O que Paulo está advertindo àquela igreja e a você e a mim nessa noite é que sim, Jesus vai voltar, mas assim como um ladrão que vem sem avisar, sem que os donos da casa estejam esperando, assim será a vida do nosso Salvador. Ele vai voltar sem que ninguém saiba, sem que ninguém esteja preparado, sem que ninguém esteja pronto, assim como ninguém está preparado para receber um ladrão, né? Porque, cá para nós, meus irmãos, se um ladrão fizesse assim, ó, na porta da sua casa: ó, eu estou vindo aqui só para avisar que daqui a um mês vou estar fazendo uma visita aqui a vocês à noite, eu vou levar algumas coisas da casa de vocês. Vocês iam estar preparados, sim ou não? Mas ladrão faz isso? Ele vem sem avisar. Quando você esqueceu a porta aberta, quando você não colocou o cadeado no portão, é justamente nesse momento que ele aparece. É justamente nesse momento que ele aparece. E Paulo vai dizer: olha, e quando eles disserem paz e segurança, ou seja, quando eles estiverem bem à vontade, quando eles estiverem bem tranquilos, indo à praia, indo a churrascos, indo a pizzarias, casando-se, dando-se em casamento, vivendo para si próprios, se dedicando tão somente às suas próprias coisas, se dedicando tão somente ao seu próprio benefício, à sua própria vida. E quando as pessoas acharem que está tudo maravilhoso, que essa é a melhor cidade do mundo, com as praias mais quentes, com a vista mais bonita do Nordeste, aí diz Paulo, quando eles estiverem assim, bem descansados, aí é que Jesus voltará, e a destruição será muito grande e será repentina, meus irmãos. Como repentina são as dores de parto de uma mulher quando está prestes a dar à luz a um filho. As mães que tiveram filhos aqui de parto normal, deu para dizer: filho, segura um pouquinho aí, que eu quero que você nasça daqui a 3, 4 dias. Dá para fazer isso, irmãs? Quando a criança resolve que chegou na hora de nascer, não tem cruzada de perna que dê conta, não tem pensamento em outra coisa que faça com que aquele bebê pare aquele processo de nascimento. Assim será quando o Senhor Jesus regressar. Assim será quando o Senhor Jesus voltar para buscar a sua igreja. E para aqueles que não estiverem preparados, versículo 3, Paulo vai dizer que a destruição será grande demais, meus irmãos. Para essas pessoas que não estão preparadas, para essas pessoas que não estão prontas, que se esqueceram que as palavras e as promessas do Senhor sempre se cumprem, para eles a situação vai ser extremamente complicada. Para eles. Porque no versículo 4, Paulo vai dizer: mas vocês são filhos da luz,
E vocês não precisam ficar com medo que quando Jesus vier como um ladrão. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós somos filhos da luz e do dia, e nós não somos das trevas para sermos pegos desprevenidos. O que Paulo está dizendo para aqueles cristãos daquela época, e para você e para mim nessa noite, é que uma vez que nós fomos comprados e lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, não cabe para você e para mim mais essa preocupação. É mais ou menos assim, Jair. De repente os céus se abrem. E algumas pessoas vão olhar assim para cima e vão dizer: Jesus está voltando. Aqueles que não se arrependeram vão dizer isso. E para nós, que temos Jesus Cristo como sendo nosso Senhor e Salvador, imagina qual vai ser a reação. Eita, Jesus está voltando, aleluia! É mais ou menos, Jair, quando você está chegando em casa, que Jonas olha para você, ele abre um sorriso na hora ou não? Papai chegou! É mais ou menos, Flaviano, quando você chega em casa e Davi olha para você e abre aquele sorrisão que faz duas barroquinhas aqui no queixo, não é assim? É quando o Davidson, José está chegando e Aida olha para ele, eita papai, e corre para os braços do pai. É assim ou não, Davidson? E corre para os braços do Pai. Assim seremos nós, meus irmãos, se estivermos aqui, evidente, quando Jesus estiver voltando com todo o poder e glória, majestade, poder e soberania. Quando nós olharmos para o céu, nós vamos dizer: finalmente o nosso Pai voltou. Aleluia! Essa vai ser a nossa reação. Essa vai ser a nossa reação. Ou pelo menos é assim que nós cremos que vai ser. Paulo continua dizendo: olha, e porque vocês são filhos da luz e do dia, vocês não precisam ficar, ou melhor, vocês precisam ficar sem dormir como eles, mas ficando atentos e sóbrios. Eu pensei logo no diácono Marinho e no diácono Davidson. Ficando na vigilância. A expressão que se utiliza, diácono Marinho, aquele vigilante que está em alerta total, ele está em QAP total. Então, uma vez que eu e você estamos atentos, estamos sóbrios, totalmente conscientes das nossas atitudes e decisões, tomando conta dos nossos familiares, tomando conta dos nossos filhos, dos nossos negócios, tomando conta, ou pelo menos congregando na igreja de Jesus Cristo, nós precisamos estar alertas, sempre alertas, como é o lema dos escoteiros, sempre alertas, sem cochilarmos, sem dormirmos, sem pestanejarmos, sempre com os olhões abertos, assim como um vigilante fica protegendo o seu local de trabalho. Mas aí Paulo vai dizer: aqueles, porém, que são da noite e das trevas, embriagam-se à noite e dormem à noite. Veja, meus irmãos, aqui Paulo não está dizendo que as pessoas que bebem somente à noite. Aliás, Paulo nem está querendo se referir à bebida alcoólica. Mas Paulo está querendo mostrar para aqueles irmãos lá de Tessalônica, e para nós também nessa noite, que aquelas pessoas que não acreditaram ainda na mensagem do Evangelho, aquelas pessoas que não creem que Jesus vai voltar uma segunda e última vez para buscar a sua igreja, buscar os seus eleitos, buscar os seus escolhidos, essas pessoas estão vivendo por viver, usufruindo dos prazeres do mundo. E aqui, meus irmãos, trevas e noite, entenda como em nossa realidade o mundanismo. Essas pessoas que à noite vivem ali nas sombras, sem se preocupar com os ensinamentos de Cristo e como nós devemos viver para a glória de Deus, e vivem no mundo de imoralidades, no mundo de devassidão, no mundo de perversidade, no mundo de depravação. Essas pessoas vivem desse jeito à noite. E mais uma vez Paulo vai fazer a comparação.
Mas vocês, ou seja, nós que somos do dia, precisamos ficar atentos e nos revestindo da couraça da fé e do amor e do capacete da fé na salvação. A imagem que Paulo passa aqui, meus irmãos, é como um soldado mesmo. Não como aquela visão lá da carta de Paulo aos Efésios. Não, é outra coisa. Mas como aquele soldado, aquele vigilante que está em QAP, em alerta, sóbrio, com os olhos arregalados. Ele se arma com aquela couraça, ele se arma com o capacete e fica pronto para a batalha. E sabe quais são as nossas armas? A fé, a esperança e o amor. Essas são as nossas armas para enfrentarmos esse mundo que nós vivemos. É a fé, a esperança e o amor. E Paulo complementa dizendo, sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus não nos destinou para a ira. Você pode dar um amém aí? Deus não nos destinou para a ira, mas Ele nos destinou para a salvação em Jesus Cristo, o seu Filho. Paulo está querendo falar e deixar o seu e o meu coração tranquilo. Veja, se Deus escolheu você antes da fundação do mundo, se Deus colocou lá o seu nome no livro da vida, se Ele te escolheu, Ele te predestinou, Ele te chamou, Ele te justificou, Ele te regenerou, Ele te santificou, Ele já te glorificou, ainda que nós não vejamos, mas Ele já nos glorificou, porque essa promessa há de se cumprir na eternidade. Então, meus irmãos, se nós não fomos destinados à ira, descansemos o nosso coração, porque se essa ira não está destinada para você e para mim, então há um louvor que diz: acalma o meu coração, acalma o meu coração. Acalma teu coração, porque se Deus te guarda, se Deus cuida de você, se Deus te protege, naquele terrível e temível dia, aquele dia em que Jesus virá para julgar todos os povos, o seu lugar não vai ser no juízo eterno, porque Deus não te destinou para isso. O seu e o meu lugar será na morada eterna junto do Pai, para vivermos debaixo das proteções, das bênçãos de Deus, naquele lugar onde não vai mais ter choro, nem pranto, nem dor, nem sofrimentos. E nós passaremos toda a eternidade desfrutando do amor e dos cuidados de Deus. Versículo 10, Paulo finaliza o seu pensamento dizendo que quer estejamos acordados, quer estejamos dormindo, o Senhor Jesus voltará para deixarmos unidos, nós a Ele. Glória a Deus. E essa ideia de acordados ou dormindo, meus irmãos e minhas irmãs, Paulo está se referindo a quer estejamos vivos ou mortos, quando o Senhor Jesus voltar, Ele nos levará para o reino da sua maravilhosa glória, para o reino da sua luz, e lá reinaremos com Ele, e julgaremos com Ele, e ceiaremos na mesa do banquete celestial com Ele. Com Ele. Então, sobre a segunda e última vinda de Cristo, Ele vai voltar, meus irmãos. Nós cantamos no louvor agora há pouco, o Rei está voltando e Ele vem nos buscar. Sim, e nós cremos nisso. Mas enquanto Ele não vier, permaneça sóbrio, permaneça alerta, em QAP, como disse aí o diácono Marinho, sempre alerta, cuidando da sua vida, santificando a sua vida, santificando a sua esposa, santificando o seu marido, santificando a sua casa, o seu casamento, os seus filhos, consagrando a sua vida e dos seus ao próprio Deus. Sabendo, meus irmãos, que aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. E se Ele disse que vai nos levar para junto dEle, descanse seu coração, porque já tem uma morada preparada com o seu nome lá, e é lá que você vai morar junto com Ele.
Mas em segundo lugar, meus irmãos, a segunda aplicação que Paulo vai fazer nesse capítulo 5, e serve muito bem para você e para mim nessa noite, é que nós precisamos viver bem uns com os outros. Eita, pastor, aí Paulo pegou pesado e o seu está pegando pesado também. Não, meus irmãos, não. Nós, como povo de Deus, como família de Deus, nós precisamos viver bem, precisamos nos dar bem uns com os outros. Precisamos viver. Olha, a vida é tão curta, vocês vão cansar de me ouvir isso. A vida é tão curta, meus irmãos, para nós perdermos tempo com brigas, com discussões, com inimizades, com rancor, com amargura, com ódio e vingança no coração. Enquanto Jesus não voltar, nós precisamos viver bem uns com os outros. E Paulo, inclusive, vai nos dar algumas ordens aqui, meu irmão, minha irmã. Paulo vai falar primeiro de como nós precisamos nos dar bem com a nossa liderança. Quer ver? Leia aí, diácono Deus, por favor, versículos 12 e 13. Irmão, pedimos que vocês também tenham grande apreço e que eu trabalhe entre vocês no que decidiram no Senhor, ao que gostam. Tenham em sua pessoa de máxima consideração com amor por causa do trabalho que realizam e vivam em paz e em conjunto. O que Paulo está dizendo aqui em primeiro lugar, meus irmãos? Ei, tenha consideração pela sua liderança. Tenha bastante cuidado e amor com a sua liderança, porque são esses que se esforçam, são esses que trabalham para vocês. Veja, meus irmãos, aqui, tomando o nosso exemplo, ou melhor, deixa eu falar do exemplo da igreja de lá primeiro. Por que Paulo está dizendo isso, Vanildo, Flaviano? Porque imagina, quem foi que plantou mesmo essa igreja? Foi o apóstolo Paulo. Paulo foi que fundou essa igreja. Mas Paulo precisou sair daquele lugar. E outra pessoa ficou falando, ensinando de Cristo para aquelas pessoas. Mas talvez alguém pudesse dizer, Luciana, Yennefer, mas olha, você não ensina igual a Paulo. Você não prega igual ao apóstolo Paulo, porque Paulo era o apóstolo, Paulo era diferenciado. Mas é um problema, meus irmãos, porque pessoas são diferentes, ensinam, pregam, lideram, cuidam de forma diferente uns dos outros. Eu sou muito grato a Deus, porque à frente dessa igreja há 5 anos, eu sei que eu tenho consideração, eu sei que eu tenho o amor dessa igreja, amém, gente? Amém. Eu sei que talvez Elisângela possa ficar meio enciumada, porque a igreja me ama muito. A igreja no meu aniversário me dá presente, faz bolo no meu aniversário. Aí talvez a Elisângela diga, está sendo muito mimado, viu? Está sendo muito paparicado. Mas que nada não, eu sou carente, pode continuar fazendo isso. Nada não, igreja, pode fazer isso. Mas também carente, pode fazer essas coisas mesmo. Está tudo certo. Mas acontece, meus irmãos, que nós precisamos sim honrar os nossos líderes. Porque uma igreja saudável, meus irmãos, ela cuida do seu pastor. Porque se a igreja não cuida do seu pastor, 2 coisas estão acontecendo. Uma, o pastor não está ensinando do jeito correto que a Bíblia ensina. Ou 2, a igreja não está entendendo a mensagem que está sendo pregada. O que não é o caso dessa igreja. Graças a Deus por isso. Porque essa igreja entendeu a mensagem do Evangelho e cuida bem do seu pastor. Glória a Jesus por isso. Mas acontece que não é apenas o pastor. Há os diáconos da igreja. Há os trabalhadores da igreja que também merecem todo o nosso cuidado. Quer ver, por exemplo, nós estamos com uma área da nossa igreja, do ministério nosso, que está precisando de mais pessoas envolvidas. Sabe qual é? A projeção aqui, a parte de mídia. Nós estamos precisando de mais trabalhadores. Então, envolva-se. Temos áreas, temos coisas a fazer aqui. Precisamos de trabalhadores, meus irmãos. Mas aí Paulo vai entrar agora no segundo momento.
E ele vai dizer: vivam bem uns com os outros. E ele vai dizer: irmãos, exorto-os para que vocês advirtam os ociosos. Advertir os ociosos. O que é mesmo ocioso? Aquele que não faz nada. Mas o problema é que quem traduziu aqui esse versículo, Alberto, se equivocou um pouquinho, ou poderia ter usado uma expressão melhor. Na verdade, o que Paulo está querendo que a igreja faça é que eles advirtam aqueles, não os que não estão fazendo nada, mas os que não querem fazer nada. Veja, Deus capacitou todo mundo aqui com dons e talentos. Todo mundo aqui sabe fazer alguma coisa e muito bem. Mas parece que às vezes fica com a unção do canto. Sabe qual é a unção do canto? Fica lá no cantinho da parede para ninguém ver, para ninguém saber que a pessoa está ali. Ela quer entrar muda, sair calada e quer passar batida de todo mundo. Quando Deus te capacitou com dons e talentos, use-os para a glória de Deus, use-os em prol do reino de Deus, meus irmãos. E quando Paulo diz, olha, advirtam aqueles que não querem fazer nada, sabem, podem, mas não querem fazer nada. Estão lá, ociosos, paradões, só esperando um empurrãozinho. Sabe quando o carro só pega no tranco, Vanildo? Tem que dar uma empurradinha, né? Tem gente que só pega no tranco. Tem gente que só vai no empurrão santo. Digo, vai, meu irmão, em nome de Jesus. Tu sabe fazer, pode fazer, consegue fazer, faça em nome de Jesus. Aí a pessoa pega no tranco e só vai assim. Mas Paulo vai dizer também, olha, confortem os desanimados. Tem pessoas que estão desanimadas na igreja, meus irmãos. E nesse caso aqui não é para ninguém estar chamando a atenção, não. É para estar confortando essas pessoas. É para estar dizendo, olha, eu sei que você está meio entristecido, meio entristecida, mas saiba que nós estamos aqui ao seu lado. Nós estamos aqui para fortalecermos você, para juntarmos as nossas forças com você. Exemplo disso, a nossa irmã Dorinha está precisando que toda a igreja anime ela. Amém. Amém. A nossa irmã Dorinha está precisando que você faça lá uma visita para ela. Ela está precisando que você faça uma ligaçãozinha, ou para a Gleide, a filha dela, ou manda uma mensagem no WhatsApp, no telefone de Vitor, e quando o Vitor chegar à noite, ele vai mostrar para ela. Isso pode ser tanto uma mensagem de voz, como uma mensagem com a sua imagem também. Grava um videozinho para ela e diga o quão importante ela é para você e para a nossa igreja. Isso vai alegrar demais o coração e vai animar muito a nossa irmã Dorinha. Paulo vai dizer também, auxiliem os fracos, porque toda a igreja, meus irmãos, minhas irmãs, tem pessoas que têm uma certa fragilidade na fé, tem pessoas que têm fragilidade física, tem pessoas que têm fragilidade emocional, tem pessoas que têm fragilidade financeira, tem pessoas que têm fragilidade de fé. Então, você que tem um pouco mais de musculatura espiritual, ou musculatura física, ou musculatura financeira, auxilie as pessoas que estão fracas. Paulo continua dizendo, e esse aqui eu sei que vai mexer com todo mundo, sejam pacientes com todos. Eita, pastor, isso é difícil demais. Esse Paulo, ele pegou mesmo na veia, pastor, porque isso é difícil demais. Sabe essa pessoa que você acabou de pensar? Essa que foi parar no seu coração agora, que quando você pensou, faz esse bicho, que você trincou os dentes agora, que você quase disse o nome, que a vontade que você tem mas não pode. Paulo está dizendo que nós precisamos ser pacientes com essas pessoas. E tudo isso que eu estou dizendo não são conselhos de Paulo, são ordens, porque o texto aqui no grego original é imperativo, meus irmãos. Isso é uma ordem de Deus.
dada através do apóstolo Paulo para a sua e para a minha vida. Sejamos pacientes uns com os outros. E ele completa essa passagem aí sobre nos darmos bem uns com os outros, no versículo 15, dizendo-lhe: ei, se alguém te fez mal, faz o bem para ela. Se alguém te tratou com maldade, trata ela com bondade. Ou melhor, seja bondoso em tudo e com todos. É difícil também, viu, meus irmãos? É difícil, viu? A pessoa deseja mal para você, a pessoa pragueja contra você, e ainda assim você precisa ser paciente com ela, orar por ela e ainda fazer o bem por ela. E quem disse que ser cristão é fácil? E eu nunca enganei vocês, e Jesus muito menos. Porque ser cristão não é fácil. É negar-se a si mesmo todos os dias. É cumprir aquele segundo mandamento que Jesus nos disse: amar o nosso próximo como a nós. É fácil? É não, mas se você não quer se machucar, então não machuca os outros não. Se você quer que as pessoas sejam pacientes com você, seja com os outros também. Se você quer que alguém lhe faça bem ao outro, ainda que você não fique esperando nada em troca, mas faça o bem ao outro. Facilite a vida do outro, assim como você quer que a sua vida seja facilitada. Amém, gente? Amém. Fácil não é não, mas é necessário. É uma ordem que Deus, através de Paulo, está dando um puxãozinho de orelha em você e mim aqui, nessa noite. Mas finalmente, terceira aplicação que Paulo vai fazer aqui nessa carta: deem graças a Deus em todas as situações. O vídeo que eu trouxe no começo antes da pregação, era de um homem que há mais de 30 anos sofria em cima de uma cama, paralítico, esperando por um milagre que certamente não aconteceria naquele tanque, porque aquele tanque não ia curar a vida dele. A grande dificuldade que nós temos, meus irmãos, é que quando está tudo indo muito bem, é fácil demais dar glória a Deus. Existe um louvor que nós cantamos muito aqui na igreja: eu louvarei ao Senhor na alegria e na dor. Mas é fácil fazer isso? Cantar é fácil demais, Alberto. Cantar, Eduardo, é a coisa mais simples do mundo. Quando a despensa está cheia de comida, quando nós estamos empregados, quando a saúde vai indo bem, o casamento está bacana, os filhos obedientes, tirando só 9, 9,5 e 10 na escola. Oh, glória a Jesus! A gente dá um glória a Deus com tanta alegria. Mas dá glória a Deus com os filhos doentes, Flaviano, Luciana, Deus. Dá glória a Deus com os filhos doentes é difícil. Dá glória a Deus quando nós estamos chorando, tristes, desanimados, quando nós estamos com problemas conjugais, quando nós estamos desempregados, quando tem uma conta que já se venceu e a gente abre assim a carteira, tem um cibazol dentro. É difícil dar glória a Deus, é difícil demais. Mas aí é onde entra, meus irmãos, a ordem que Paulo está dando aqui, e isso é que diferencia o povo de Deus do povo que está aí fora, das pessoas que não tiveram um encontro transformador com Cristo. Sabe por quê? O que é que diz aí no versículo 16? Alegrem-se sempre. Isso não é uma opção, meus irmãos. A alegria do crente, ela é perene, assim como um rio. Aqueles rios caudalosos são perenes. A alegria do crente precisa ser permanente, porque a alegria do Senhor é a nossa. Quem nos alegra é Deus. Quem nos sustenta é Deus. Quem nos põe de pé é Deus. É por isso que o povo de Deus tem motivo para se alegrar, mesmo em meio ao caos que nós vivemos. Versículo 17, Paulo vai dizer:
orem continuamente. E meus irmãos, as orações aqui da igreja, graças a Deus, estão sendo ouvidas e atendidas. Está aí Luiziane, Alberto, Lilian de testemunha, Jeane de testemunha também. Oh, meus irmãos, nós precisamos permanecer orando. Paulo chega a dizer: orai sem cessar. É orar em todos os momentos. E se você quer uma inspiração de oração, olhe para Jesus. Vocês leram o Evangelho de Lucas e viram que em todos os momentos, antes das decisões que Jesus tomou, ele sempre estava orando, pedindo sabedoria ao Pai Celestial, pedindo orientação, pedindo força do Espírito Santo e se fortalecendo na palavra de Deus. É isso que nós precisamos fazer. Orar continuamente, estarmos firmados na coluna, na rocha que é a palavra de Deus. Glória a Deus. É por isso que nós conseguimos dar graças a Deus em todas as situações. E veja, não é dar glória a Deus porque eu estou desempregado. É dar glória a Deus porque mesmo desempregado não está faltando comida na minha mesa. É dar glória a Deus não porque eu adoeci, mas porque mesmo na doença Deus tem derramado cura sobre a minha vida. É dar glória a Deus porque meu casamento está precisando de um conserto, mas ainda assim eu creio que tem um Deus que restaura todas as coisas, inclusive meu casamento. É dar glória a Deus porque meu filho, não porque meu filho esteja afastado do Evangelho, mas porque Deus pode trazê-lo de volta. Então nós podemos e devemos dar glórias a Deus em todas as situações. E inclusive aqui no versículo 19 Paulo vai dizer: não entristeçam o Espírito Santo. Veja, Vitor, Gleison, pastor, nós podemos então entristecer o Espírito Santo? Sim, Paulo acabou de dizer. E como é que nós não entristecemos o Espírito Santo? Versículo 20 ou 21 aí, Paulo vai dizer: não despreze as profecias, mas coloque todas elas à prova e retenha o que é bom. E Paulo não está dizendo aqui, meus irmãos, a profecia que Paulo fala aqui não é aquela pessoa que no meio do culto vem marchando no meio da igreja e chega no seu ouvido e... Não é isso não. Porque Deus é um Deus de ordem e decência. E quando a palavra dele está sendo pregada, o Espírito Santo de Deus não é um Deus de desordem, não é um Espírito Santo de bagunça. Então, quando Paulo fala sobre profecia aqui, ele está falando sobre as Sagradas Escrituras, é sobre o Evangelho, é sobre a palavra de Deus. E não desprezem a palavra de Deus, meus irmãos. Porque uma vez que você despreza a palavra de Deus, você está sujeito a incorrer em todas as consequências que uma desobediência causa na vida de um ser humano. Mas pelo contrário, ponha à prova essa palavra de Deus. Eu não estou querendo dizer, meus irmãos, com isso, que você vai ler uma passagem bíblica e vai ter lá, olha, aonde você colocar a planta do seu pé, você vai prosperar. Isso é para você? Não, isso foi para um personagem lá do Antigo Testamento. Então, cuidado com tudo que é dito. Olha, Deus mandou me dizer que, aleluia, que você nasceu para ser cabeça e não cauda, glória a Deus, e você vai ser um rei, você vai triunfar. Ei, cuidado com essas glorotinhas que vocês têm escutado, principalmente na internet. Cuidado com a palavra que está sendo chegada, transmitida ao seu ouvido. Ponha à prova. É por isso que é tão importante você conhecer as Escrituras Sagradas, para que você não seja enganado por qualquer vento de uma falsa doutrina. E quando você perceber que realmente a palavra é bíblica, é de Deus e é confiável, aí você retém para a sua vida. Aí você guarda ela para você e você aplica na sua própria vida.
Eu não estou querendo dizer também, meus irmãos, que Deus está engessado e que Ele não pode mandar uma pessoa para dar um recado específico para você. Eu creio nisso, nós cremos nisso. Mas a revelação de Deus, ela está contida aí na sua Bíblia, está na sua mão. Toda a revelação de Deus, toda a vontade de Deus para a sua vida, está aí na palma da sua mão. Quer seja numa Bíblia de papel ou na sua Bíblia digital. Tudo que Deus quer para a sua vida, está aí, viu? Agora coloque em prática. Basta você colocar em prática. E você não vai entristecer o Espírito Santo. Segunda coisa e última, versículo 22. Como é que nós não entristecemos o Espírito Santo? Se afastando de toda forma de mal, ou de toda aparência de mal. Pastor, mas eu sou forte, pastor. Eu resisto, eu não caio em tentação fácil não, pastor. Se você fosse tão forte, meu irmão, minha irmã, Paulo não estava dando essa advertência para você e para mim nessa noite. Lembra, por exemplo, de José do Egito? Quando a esposa de Potifar foi lá e começou a agarrar ele, o que foi que ele fez? Fugiu. A mesma ordem que Paulo está dando: fuja da aparência do mal, fuja da forma do mal. Se Davi tivesse feito isso, quando ele viu Batseba tomando banho sem roupa lá naquele lugar, se ele tivesse fechado os olhos e fugido daquele lugar, certamente ele não teria adulterado com ela e não teria assassinado o marido daquela mulher. Mas porque ele não fugiu, ele se achou forte demais, resistente às tentações, e levou uma rasteira. E foi tentado. E caiu naquela tentação. E a consequência veio sobre a família do próprio Davi. Cuidado, meus irmãos, minhas irmãs, com a aparência do mal. Cuidado com as investidas do maligno. Cuidado com as práticas mundanas. Cuidado com a imoralidade sexual. Cuidado com a pornografia. Cuidado com o vício em jogos. Cuidado com a língua frouxa. Cuidado com as inimizades, cuidado com a sua vida de ignorância, cuidado com a sua vida de perversidade. Disso tudo, Paulo está dizendo: fuja, para que você não entristeça o Espírito Santo. E eu finalizo, meus irmãos, minhas irmãs, a mensagem dessa noite com mais uma palavrinha do apóstolo Paulo. Irmão Daniel, você pode fazer a leitura, meu querido, dos versículos 23 e 24, por favor. Que o próprio Deus da paz vos santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel e fará isso. O que Deus está dizendo é que Ele mesmo, porque Ele é fiel, irmã Adelaide, Elisângela, e porque Deus é fiel, Ele vai santificar a sua vida. Mas é em todas as áreas da sua vida. Quando Paulo fala em alma, corpo e espírito, Paulo está dizendo: olha, são todas as áreas da sua vida. Pastor, mas uma coisa é eu ser crente na igreja. Outra coisa, pastor, é no meu trabalho, é no meu círculo de amizades, é lá na casa dos meus familiares. Aí não tem nada a ver não, pastor. Lógico que tem. Todas as áreas da sua vida quer dizer tudo. Tudo. Você precisa viver uma vida de santidade em todas as áreas da sua vida. E sabe quem é que vai te ajudar com isso? Deus, porque Ele é fiel. E se Ele prometeu, Ele estará lá, ajudando, fortalecendo você e tirando você desses lugares e momentos e situações difíceis que você mesmo tem se metido. Amém, meus irmãos? Amém. Por fim, Jesus vai voltar, viu? O Rei está voltando. O Rei da Glória, Ele está às portas, meus irmãos. O dia nós não sabemos, mas se Ele prometeu, Ele vai voltar. Mas enquanto Ele não voltar, vivamos bem uns com os outros, sendo pacientes, sendo amáveis, sendo bondosos, sendo
benignos uns para com os outros, praticando o bem uns com os outros e, finalmente, dando graças a Deus em todas as situações, quer chorando, quer sorrindo, quer com motivo de vitórias ou com fracassos, na saúde e na doença, na fartura e na escassez. Nós precisamos dar glórias a Deus em todas as situações. Vamos ficar de pé, meus irmãos.